Olá pessoal, mais uma dica para roteiros. Você que quer tirar a sua ideia da cabeça e colocar no papel. Hoje nós vamos falar sobre filmes biográficos. É isso mesmo. Se você quiser escrever um roteiro sobre a vida de alguém, como você deve fazer? Então fique com a gente até o final do vídeo. Mais uma dica para vocês. Muito bem pessoal, filmes biográficos são filmes muito interessantes para o roteirista em começo de carreira. É isso mesmo, porque muita gente me fala que a maior dificuldade é a primeira ideia, né? Aquela ideia original para você escrever o roteiro. Às vezes a gente confunde muito a ideia como uma ideia que eu gosto, para mim, achando que vai ser um grande sucesso, um grande filme, mas para a audiência não é. Então é muito perigoso mesmo você escolher uma história original como seu primeiro trabalho, porque ela pode ser fruto da sua empolgação como roteirista, né? Você imagina uma história muito bonita, que aquela história fala muito para você, mas não é assim para a audiência. Eu até tenho no canal um vídeo que fala muito melhor sobre isso, de onde vêm as ideias. Vou deixar aqui no card para vocês acompanharem. Então a possibilidade de você começar escrevendo é baseada na história de alguém. A vida de uma pessoa, de uma celebridade, ou um fato histórico inclusive, que você pode recontá-lo, né? Até mesmo transportar aquele fato para os dias atuais. Isso não importa. O importante aí é que você tenha um princípio, tem uma história inicial onde você pode trabalhar. Mas tem que ter alguns cuidados. E principalmente, você não querer ser muito fiel à história ou à vida da pessoa que você está retratando. Um filme biográfico, ele fala das aspirações de uma pessoa. O que a vida dela refletiu para outras pessoas, o que ela nos mostra, o que ela nos ensina. E isso você pode dramatizar livremente, né? Tanto que alguns filmes são baseados em fatos, né? Baseado em fatos reais, está errado, é baseado em fatos, inspirado na vida de alguém, né? Ou seja, filmes que você tem ali um ponto inicial, mas você vai trazer uma dramaticidade em cima dele. E essa dramaticidade é livre. É aí que vem a sua criatividade, porque é um filme de ficção. Um filme biográfico não pode ser um documentário. Por exemplo, vamos fazer um filme sobre a vida do Pelé. O Pelé inspirou muita gente, né? Você pode contar a história dele de vários aspectos, mas vamos partir desse princípio. Um menino pobre, que nasceu no interior de Minas Gerais, preto, que venceu na vida, se tornando o maior jogador de futebol de todos os tempos, conhecido mundialmente. Essa história, né, impacta todo mundo. Ela motiva muita gente. Então como que você vai mostrar esse percurso que o Pelé fez ao longo da sua história nas telas? Você não pode colocar ali, nem dá para você colocar fato por fato que aconteceu ali. Você pode, por exemplo, criar uma situação, estou pensando aqui agora, viu, pessoal? Que, por exemplo, em algum determinado ponto da carreira do Pelé, ele teve ele teve sua perna amputada. Olha só. Mas isso é mentira, né? Não aconteceu isso. Mas num filme biográfico você pode trazer essas histórias, porque ele é baseado, ele é inspirado no personagem, né, real, na história de quem está sendo biografado. Então você pode trazer essa dramatização, mas cuidado para não explorar muito, senão vira uma coisa, né, muito absurda, né? Mesmo que você tenha só falando assim, olha, esse filme foi inspirado na vida do Pelé, e aí você vai criar a história de uma outra criança que venceu, chegou, aí tudo bem. Aí o filme pode ser todo em ficção. Mas esses pontos iniciais, que é uma criança no interior de uma cidade pequena, ganhar o mundo, inspirar muita gente, esse é a inspiração que você teve para criar o seu filme, para criar a sua ficção. Tá? Então lembre-se muito bem disso. O filme biográfico não é um documentário. Há filmes que se aproximam muito do personagem real, o máximo que puder. Mas mesmo assim, você vai ver que no início ou no final dos créditos, né, do filme, tem que alguns personagens foram introduzidos para a dramaticidade, né? Nem todas as falas refletem aquilo que a pessoa avisa, porque sabe-se que é uma ficção, que a vida daquela pessoa está inspirando a história, está baseando aquela história, mas não é a história 100% dela, senão vira um documentário. Você pode até fazer um documentário sobre a vida do Pelé, não tem problema nenhum, mas aí é uma outra categoria de filme, né? Você trabalha com a verdade e não mais trabalhando com a sua criatividade como roteirista.
Partindo para os fatos históricos, é quase a mesma coisa. Você pode pegar um fato muito conhecido, por exemplo, o Grito da Independência. Você pode falar sobre esse fato, você pode mostrar como o Brasil foi caminhando até que ele conseguiu chegar nesse ponto e gritar independência ou morte. Você pode dramatizar em várias formas ali aquele momento, criando até uma alegoria, né, uma ilusão, né, fugindo um pouco da realidade, que ele estava num córregozinho, e colocar realmente as margens do Ipiranga, com cenário, música, iluminação. Você pode fazer essa fantasia toda, porque o filme também ele é uma inspiração daquele fato, baseado naquele fato, conta a história daquele fato. Outra vez, há filmes que procuram estar muito próximo daquilo ali, mas mesmo esses filmes mostram que em determinado momento há dramatização, há uma narrativa, há uma ficção ali naquele roteiro para que componha, ou que traga a emoção, que traga a empatia, que aquilo que você quer passar com a vida da pessoa biografada reflita realmente na tela e na vida das pessoas. Né? Eu não vou querer motivar as pessoas com a vida do Pelé trazendo coisas tristes da vida dele. Eu vou falar que ele teve conflitos, porque mesmo assim, pessoal, nesses filmes, tem que ter os 3 atos que nós sempre falamos aqui. O primeiro ato, ponto de virada, o segundo ato, segundo ponto de virada, resolução e clímax. É a estrutura clássica do roteiro. Mesmo no filme da história do Pelé, tem que ter isso. Então qual seria o primeiro ponto de virada? Ele vir jogar em Bauru, sair de Três Corações, vir do Novo Horizonte em Bauru, ou ele ir para o Santos, ou acontecer um fato pessoal muito importante na vida dele, que motivou, né, que a gente nem sabe, por exemplo, e aí você conta isso, porque você pesquisou a vida do Pelé antes, né? Então você conta, vira o primeiro ponto de virada, depois o desenvolvimento que vai crescendo, aquela tensão, até ele chegar como atleta do século, né? A hora que ele levanta a taça lá, aquele troféu que ele recebeu como atleta do século, ou então, e a resolução com a morte dele agora, né? O velório, e aí, né, você tem todas esse mar aí de oportunidades para criar. Mas a estrutura, mesmo num filme de biografia ou de fato histórico, relevante histórico, você tem que permanecer na estrutura clássica do roteiro. Tá? A não ser que você esteja inventando uma estrutura nova, partindo por uma experimentação. Mas é mais complicado você fazer isso no início de carreira. Né? Deve você fazer isso mais tarde. O mais importante é você entender isso. A biografia de uma pessoa, ela é uma inspiração. Ela é a base para a sua história. Você está criando uma história. Tá? Você é o roteirista. A história é sua, não é dele. Você está só usando como ponto de partida ou como referência dele ou de um fato histórico, tá? Que também é quase a mesma coisa. Porque você vai ter personagens reais, você vai ter situações reais que você vai ter que mostrar para a gente, né? Para aquilo criar mais credibilidade ainda. Mas não se preocupe em ser muito próximo, pelo menos uma dica que eu dou agora, né? No início de carreira. Não procure ser tão fiel aos fatos se você partir para biografar alguém ou relatar um fato histórico. Use a sua criatividade. Simplesmente faça o filme, ou simplesmente faça referência, né, ao filme como baseado em fatos reais, e aí você cria a sua história. Um bom exercício, pessoal, é você procurar aí, né, dos streamers da vida, Netflix, HBO, filmes que são baseados em fatos reais ou personagens reais. Você conhecendo a história daquela pessoa, você vê o que está na tela e vê se aquilo o que está de mais próximo ali, né, entre o que está na tela e o que é a vida da pessoa. Tem vários, né, vários, principalmente fatos históricos, né, do cinema americano, por exemplo, que você vai ver ali que contam essa história. Um filme que eu indico para vocês aqui que é sensacional, é Lincoln, né, que conta a vida do Abraham Lincoln, que é feito pelo Daniel Day-Lewis e tem a direção do Steven Spielberg. Inclusive o Daniel ganhou o 4º Oscar dele, né, de melhor ator com esse filme, se eu não me engano é 4, tá? Se não for, me desculpe. Mas ele ganhou mais um Oscar por esse filme e é sensacional. Sensacional. A interpretação dele do Abraham Lincoln é uma coisa fenomenal mesmo. Então é um exercício muito legal de você assistir esse filme, ler a história, né, de vida do personagem retratado, e aí, quem sabe você escrever o seu primeiro roteiro biografando alguém, né, contando a biografia de uma pessoa ou de um fato histórico. Gostaram da dica? Se tem outros filmes aí que você acha interessante falar sobre biografia, deixe nos comentários.
E se não assinou o canal, assine, compartilhe, dá aquela força pra gente. Tudo bem? Tchau, pessoal. Até a próxima dica.